Olá, este é o programa Autorretrato e nós vamos conhecer agora um pouco da trajetória política e de vida do deputado Júlio César, do PR. Vereador em São Carlos por 2 mandatos, aliás, o mais votado na eleição de 2016. Júlio César Pereira de Souza, casado, pai de 2 filhos, é formado em Direito e Administração. Um mandato curto, mas com muita energia e repleto de aprendizado, foi o que disse o deputado na tribuna ao fazer o juramento de posse. Foi isso mesmo, deputado, muito bem-vindo. Primeira vez aqui no estúdio da TV Alesp, é um prazer conversar com o senhor. Jorge, muito obrigado, saudando em seu nome toda a equipe da TV Alesp, pelo carinho que me recebeu, a forma carinhosa. Eu estou muito feliz. Como você disse, nós temos que transformar 40 meses em 40 dias. Por que disso? Porque São Carlos e a região central do estado está há 20 anos sem um representante efetivo nessa casa, né? Nós queremos fazer com que a nossa região esteja também na discussão, na pauta de discussão. Então, estou muito feliz, né? Deixei o mandato de vereador temporariamente na cidade de São Carlos, acabei recentemente a presidência da Câmara de São Carlos, que muito me orgulhou. Estou aqui na Assembleia, sem dúvida nenhuma, para tentar aprender, compreender, mas ajudar principalmente essa região. Quais são as principais demandas elencadas na região? Aliás, o senhor que já está conclamando os prefeitos, já está dialogando e trazendo essas demandas, não só para esse parlamento, mas também para o governo do estado. Sem dúvida, tive a oportunidade de falar pessoalmente com o governador João Dória esses dias. A intenção qual é? É mostrar que a região central do estado tem uma importância fundamental. Você sabe que lá a nossa região tem um poder de conhecimento muito grande. Nós temos campos da USP, da Universidade Federal e também as universidades privadas. E lá nós temos em São Carlos, não sei se a população que nos acompanha sabe, é a cidade que tem o maior número de doutores de PhD por habitante no mundo. Então a cidade tem um conhecimento muito grande, tecnologia muito grande. É a capital nacional da tecnologia. Exatamente. Mas nós temos que aproveitar isso. A gente percebe que há algumas demandas lá que faz com que o município não avance como deveria. Não Sim. Só São Carlos, aquela região. Sim. Porque as cidades, mesmo um polo de desenvolvimento, como é o caso de São Carlos, às vezes tem dificuldade em implementar políticas públicas. Eu estou também provocando, não só o vereador, que conhece muito bem as demandas locais, mas o senhor também foi secretário de Planejamento. É verdade, eu tenho uma experiência no Executivo e hoje eu tive a oportunidade, quando usei a tribuna, de chamar a atenção de alguns secretários do Estado. Está começando um novo governo. E é um momento de o secretário saber que ele tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Entender as demandas. Os problemas acontecem no município. No município, quando eu digo a Assembleia, o governo, às vezes está muito longe do município. Sim. Então nós temos que conhecer. Eu sou muito favorável à representação distrital, porque assim você tem as pessoas que conhecem o problema. Por exemplo, nós temos na região central um município como Descalvado. É inadmissível esse município não constar nos municípios de interesse turístico. Não só ele. Para você ter uma ideia, São Carlos tem 2 distritos. Um deles, o distrito de Santa Teodócia, se você somar o número de atrações turísticas que tem num distrito de 5.000 pessoas, ele é 8 vezes maior do que as atrações turísticas da cidade de Brotas, conta conhecida nacionalmente. Conte um pouquinho mais de Santa Teodócia para o nosso telespectador, para situar até as belezas naturais da região. Eu digo isso porque esse distrito apareceu fortemente em todas as reuniões da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Há uma ponte, parece que tinha caído lá, uma dificuldade de acesso. Como é que está a situação lá? Continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito? Do mesmo jeito. É um distrito importante que não tem oportunidades, e aí você sabe, quando o jovem não tem oportunidade, ele entra para um mundo que às vezes não leva ele para lugares que vai favorecê-lo, né? Sim, infelizmente. Tem um futuro promissor. E Santa Teodócia é um distrito de São Carlos, mas é apenas um exemplo. Eu posso falar de Ibaté, Itirapina, nós temos ali Dourado, Boa Esperança do Sul, municípios que têm um potencial incrível, principalmente no turismo. E a gente pode aproveitar, né? Então é isso, a gente quer trazer essa discussão. Nós temos um problema muito sério em relação à rodovia Washington Luiz. Antes de falar da rodovia, só citando a questão de Santa Teodócia, porque se falava da distância a ser percorrida para chegar até esse distrito. Ou seja, a integração
Daí vem a falta de um deputado que represente a região central, São Carlos em especial. Porque ficou por muito tempo essa discussão, inclusive caiu no desalento, ou seja, se as pessoas vão lá numa comissão de finanças e deixam consignada, digamos, o pedido, né? É uma sugestão, não é uma emenda ao orçamento, é só um pedido. Mas ele não se realiza, deputado, só um mandato pleno, às vezes, é para trazer, para digamos, ouvir e contemplar a população de Santa Eudóxia, e eu estou falando de todo o entorno ali em São Carlos. É verdade, você tem uma boa memória, Jorge, parabéns por isso. Na verdade, o distrito fica a 35 quilômetros da cidade, então sofre. Lá se chega tudo por último. Mas assim, é só um exemplo, como eu disse, tem outros municípios, mas nós temos que levantar essa bandeira. Né? Eu tive a oportunidade, logo no começo da semana, visitar todos os prefeitos que eu podia, visitar vereadores. Estou com a agenda, distribuindo a agenda que eu tenho com os secretários de Estado para os prefeitos da região, né? Se tiver alguma demanda, nós temos que aproveitar esses dias e tirar o maior proveito, né, dessa situação. Agora, outra demanda importante é a rodovia Washington Luiz. Eu queria agradecer já à TV Alesp, que provavelmente fará um programa específico, que a gente tem que convidar as concessionárias de pedágio, que já querem aumentar pedágio, tem um lucro alto e o investimento perto do que se necessita é muito pequeno. Veja bem, nós temos hoje, nessas cidades que margeiam a rodovia, principalmente nas grandes cidades, a rodovia Washington Luiz se tornou uma marginal. Isso vai aqui do início da Bandeirantes, né, chegando ali a Rio Claro, aquela região, até Rio Preto e a divisa do estado. Esta é a Washington Luiz. E nessas grandes cidades, principalmente, há necessidade imediatamente de se investir numa terceira faixa, né, uma terceira pista, principalmente no perímetro urbano. Acredito que não é um investimento... Virou avenida lá, né? Virou uma avenida que hoje a mãe usa a rodovia Washington Luiz para levar o filho na escola. Então, o número de acidentes, o número de mortes é impressionante. E a possibilidade de ampliação do leito ali, em se tratando de uma rodovia concessionada, aliás, tida como uma das melhores do país. Washington Luiz, só que agora, se você analisar, principalmente nesses perímetros urbanos, que eu digo, dessas cidades um pouco maiores, há horário de pico, que você pode, sem dúvida nenhuma, colocar a tua equipe lá nesse horário, você vai registrar um acidente. Às vezes com vítima fatal. Aliás, uma cidade como São Carlos, se não me engano, tem pelo menos 5 acessos, né? A cidade de São Carlos, e com polos também de atração, seja na área médica, medicina, seja as universidades também, ou seja, atrai muitos motoristas, muitos carros. Olha, para você ter uma ideia, Jorge, o distrito, vou falar São Carlos, mas isso serve para Araraquara, serve aqui para a região, toda essa, Washington Luiz a sua margem, mas o exemplo que você disse é bem colocado. São Carlos tem o distrito industrial que desafoga na Washington Luiz. Você tem as duas universidades, as três universidades com a particular também, que desafogam na Washington Luiz. Você tem hoje residências e grandes condomínios no entorno da rodovia. Então tem que se pensar no primeiro momento de uma saída. Agora, a gente não pode aceitar que toda vez se lucra tanto e coloca o cifrão, principalmente as concessionárias, mas o governo do estado tem sua responsabilidade, colocar o cifrão acima da vida. Isso a gente não pode admitir. Bom, a questão das concessões rodoviárias, aliás, as primeiras concessões rodoviárias no estado de São Paulo datam de 97, se não me engano, 3.500 quilômetros na época, 12 concessionárias. O volume de tráfego à época dessa concessão era muito menor do que hoje, Sem dúvida. Ou seja, a rodovia já está mais que paga ali, pelo menos o movimento que se tem nas praças de pedágio, não é, deputado? A gente quer o bom senso e nós vamos gritar. Eu disse que esses dias serão intensos, quero fazer isso, mas de uma forma de contribuir também. Eu tenho dito que não adianta apenas trazer o problema, nós temos que buscar a solução. Apontar soluções. Apontar a solução. Por isso que eu acredito na gestão compartilhada. Por isso que eu procurei os prefeitos da cidade, porque os secretários têm que ouvir. Olha, a gente sabe onde está o problema está aqui. Então, quando você discute, quando você dá a oportunidade de compartilhar o problema, é mais fácil chegar na solução. O senhor está disposto a, inclusive, fazer o périplo, ir até a Secretaria de Logística e Transportes, até a Artesp, dialogar com as autoridades e convencê-las da necessidade de se repensar o conjunto de obras para se posicionar uma marginal na SP-310, a Washington Luiz? Exatamente. Nós temos algumas opções, né? Nós temos algumas opções. Mas eu quero dizer que as demandas são várias,
E há uma necessidade, uma expectativa em torno do nosso mandato, que as pessoas, até pelas redes sociais, estão nessa expectativa. Às vezes a gente sabe que é pouco tempo, mas elas querem que a gente busque solução. É isso que a gente está fazendo aqui. Bom, o senhor já deixou, inclusive, uma possibilidade de diálogo permanente, seja nas redes sociais. Eu vi que está muito bem ilustrado, por sinal, né? O Júlio César e você.com.br também, para saber as ações de mandato. A gente está colocando no programa a possibilidade de diálogo aí que o deputado abre com não só a população da região de São Carlos, a região central, mas também todo o estado de São Paulo. Sem dúvida. Jorge, tenho que me corrigir. Temos aqui, olha, as imagens aí na posse, já dialogando aqui, um momento muito sobre feliz. Aplausos aí dos colegas parlamentares, deputado. Eu muito feliz, é um momento único, né? E eu quero retribuir toda essa confiança, esse carinho com as pessoas que acreditam no meu trabalho. E quero ir além. Olha, quando eu falo São Carlos, porque eu nasci em São Carlos, mas eu tenho hoje apoio, quem conhece minha vida política, eu tenho uma vida até curta política, dizendo, eu estou no 3º mandato, tenho 2 completos. Sim. Toda a reeleição que eu disputei, na minha cidade eu sou o mais votado. Eu sou o vereador mais votado da história da cidade. É uma responsabilidade, porque eu sei que as pessoas confiam no meu trabalho. Sim. Mas isso se estende ao estado todo. Hoje, quando eu disputei as eleições, eu tive voto em quase 300 municípios. Eu sou feliz porque a Baixada Santista me ajuda, Diadema, São Paulo, Osasco, enfim. Nós temos um pessoal, eu também sou professor universitário, e essa rede se multiplica de pessoas que acreditam naquilo que eu também acredito. Jorge, sim, a política mudou, eu faço parte de uma nova geração comprometida em fazer a diferença. É isso que eu penso, não ser mais um. Como eu disse na minha posse, a vida é curta para ser pequena e esses 40 dias também é curto para ser pequeno. Eu vou me esforçar ao máximo e vou me doar ao máximo. Eu falei da Secretaria de Logística e Transportes, a Artesp, mas o senhor também já fez gestão e deixou a promessa para prefeitos, para vereadores, de ir até a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esportes. Vamos falar um pouco das pautas que foram... Exato. Eu quero trazer, hoje, como eu disse, eu fiz recentemente críticas a alguns secretários, que nós temos que ter a humildade, saber que os problemas estão no município e o secretário, sei da responsabilidade, mas tem que ouvir o representante do povo, que é os deputados, nesse caso. O que eu estou fazendo é buscar nesses secretários que atendem para nós levarmos a demanda. Por exemplo, educação, nós temos ali algumas creches, escolas, já numa fase adiantada de conclusão, então a gente quer andar com isso. Eu tenho uma pauta interessante que São Carlos é um município de referência, por exemplo, lá. E nós temos um AME na cidade, em relação à saúde. Nós temos um AME. Nós temos a ideia... O município, enquanto vereador, fiz isso também, votamos e doamos ao Estado uma área para ser construído um AME. Nós temos um AME hoje, que é um prédio alugado, que não comporta aquilo que a cidade necessita e a região necessita. Nós temos algumas especialidades, mas nós queremos ampliar. Então, nós já pedimos a ampliação e, paralelamente, também que o governo pense na construção de um prédio que possa abrigar essas especialidades e atender essa micro-região. Uma vez que a saúde é atendida ali em São Carlos, que é referência. A gente tem uma cidade como São Carlos, que é polo de tecnologia, aliás, eu chamo de cidades 300%, que tem 100% de água nas torneiras, esgoto tratado, esgoto coletado, mas também tem seus problemas, problemas de difícil resolução. Por exemplo, a questão da educação, deputado. A gente percebe muitas vezes que o Estado delega ao município uma parcela da educação e da segurança pública, principalmente, e isso custa muito caro aos orçamentos municipais. Como planejador, como deputado hoje, mas como vereador também de longa data, como é que o senhor vê, por exemplo, essa transferência para os municípios? Um município como São Carlos, tem suas receitas próprias, mas as cidades pequenas não. Infelizmente, hoje a divisão está prejudica muito os municípios. Tem que se pensar nessa reforma tributária urgentemente. Urgente, né? Não tem saída. Mas mais de 20 anos que se fala e ela não sai do papel. Precisamos pensar, os problemas estão no município. Os pequenos sofrem demais. E isso faz com que
o serviço seja de má qualidade, né? Infelizmente. Então, essa divisão prejudica e muito os municípios. Você tem uma ideia? Eu, estando secretário de Planejamento, fui responsável por orçamento do município, e o orçamento que desenhamos no ano de 2014, o poder de investimento do município em relação ao orçamento era de 1,2%. Então você não tem recurso para investir. Para investir, nada. Porque o custeio, as verbas já são carimbadas. O custeio é muito alto, Sim. né? Hoje, infelizmente, se você tem o executivo inchado pela sua estrutura, que deve se repensar isso também, mas infelizmente a divisão tributária no país é injusta. No caso das cidades que têm que investir 25% de suas receitas na educação, 25%, hein? Não pode ser 24,99%, sob pena de terem glosadas as contas e o gestor ficar inelegível, inclusive. E você sabe que São Carlos tem uma diferença que eu falo, porque já votei vários orçamentos e também já fui responsável em fazer o orçamento. Nós investimos mais do percentual na saúde e na educação. E na saúde? A saúde pesa muito? Pesa a saúde, bastante. No caso, por mais que os municípios devam investir 15%, tem município investindo mais de 30%. Exatamente. Mais de 30%. Mas você sabe, o que eu entendo, o que eu vejo, onde está o problema na saúde? A saúde básica, infelizmente, no país não funciona. Então, a saúde primária, que é mais barata. Que é aquela que devia estar, por exemplo, no bairro, um posto de saúde, o postinho de saúde, né, que a dona de casa conhece, que ela quer levar o filho, ela vai lá, não tem um médico. O que ela faz? Ela pega o filho e vai para a UPA, que é a unidade de pronto atendimento para urgência, e é onde sobrecarrega e a gente tem problemas. Então, sim. Por quê? Porque a rede primária da saúde, infelizmente, não só São Carlos tem dificuldade, mas no Brasil ela não funciona. A dificuldade adicional, deputado, pode ser também em função até da questão de segurança, que provoca muitos traumas que vão parar no sistema de saúde, o sistema penitenciário também, que acaba tendo o privilégio ou a prioridade, ou seja, de atendimento, ou seja, o cidadão não fica ali esperando a vez dele, muitas vezes ele tem dificuldade e ele acaba rotulando o SUS e o sistema de saúde como um todo como muito ruim. Não tenha dúvida. Eu acho que os municípios, nós temos bons profissionais e maus profissionais em todo o segmento. Bom, isso é. Isso é na política, é na área médica, em toda a área. Todos os setores. Todos os setores. Agora, se você pesquisar, quando o profissional faz o seu trabalho, quem passa pelo atendimento, a maioria elogia. Sim. Quando é atendido. Quando reconhece. A dificuldade é ser atendido, né? Esse é o problema que nós temos que tentar amenizar. Esse é o esforço que nós temos que fazer. Agora, eu repito isso, eu quero dizer que a gestão tem que ser compartilhada. Hoje não pode mais se pensar, eu nunca pensei assim, mas a gestão ser em torno de um partido político. A gestão tem que ser por São Carlos, pelas cidades da região, pelas cidades do estado, pelo estado de São Paulo e pelo Brasil. Não cabe mais agora pensar em gestão pública de forma partidária ou de bandeira ou de coloração política. Deputado, vamos falar de algumas ações que o senhor conseguiu conquistar, mesmo tempos atrás, enquanto vereador, a lei da ficha limpa municipal. Mas antes eu queria falar também do Bom Prato, lá de São Carlos, né? O Bom Prato é uma das unidades da rede Bom Prato, são 57 unidades espalhadas no estado de São Paulo, que servem 93 mil refeições por dia. Vamos falar dessas conquistas também, deputado? Se for colocar as grandes conquistas, a gente fica feliz. O Bom Prato é uma delas, que eu fiz um trabalho junto ao Rodrigo Garcia, que era o secretário de Desenvolvimento Social na época, desde o meu primeiro mandato de vereador, buscando uma unidade do Bom Prato, e aconteceu, né? E a gente fica feliz. Mas não é só das grandes conquistas. Você sabe que o meu mandato de vereador, na primeira eleição, uma das coisas que me marcou, eu lembro hoje um bairro distante da cidade, onde não havia nem correspondência e nem telefonia. Mas eu lutei tanto para levar um orelhão para aquela região. E eu lembro que eu tive que ir para uma cidade vizinha de Araraquara, porque o orelhão estava lá, tudo prontinho, mas não tinha o transporte. Aí peguei uma caminhonete, fui lá buscar esse orelhão e trazer. E você fala assim, Júlio, te motivou, te deixou extremamente feliz. Eu sei que aquele ali salvava vidas, um telefone, naquela época, num lugar que não tinha. Podia fazer toda a diferença. Então a gente tem que ficar feliz com as grandes conquistas, sim, mas com a pequena também. O erro, Jorge, se me permite, dos gestores hoje,
é pensar que ele tem que marcar a sua gestão com uma obra faraônica. E não é verdade, não é isso. Hoje a população quer apenas o básico. Se você fizer o arroz com feijão, você será um bom gestor. É isso, não pode comparar. É como um pai de família, eu sempre bato nessa tecla. Né? Pai de família que não consegue levar o arroz e feijão para o dia a dia da família, o filho faz aniversário, ele faz uma festa de aniversário, se endivida mais, fica numa dívida maior ainda, e para fazer. Não é isso, prefeito. Hoje um governador, o presidente tem que pensar assim. Eu tenho que fazer o básico e atender a população. Deputado, ainda sobre a questão do emprego. Estamos falando de São Carlos, mas também estamos falando de Ibaté, de Descalvado, de Analândia, de Araraquara, de toda a região. A quantas anda a questão do emprego lá, que parece que é a prioridade número 1 e que pode realmente colocar o país numa outra estratégia? A gente que viu isso, praticamente o pleno emprego até 2011, 2012, e agora vê aí pelo menos 12 milhões de desempregados no Brasil, inclusive gente até qualificada, né? Sem dúvida. Como é que o senhor vê a possibilidade de geração de emprego? O senhor já tinha dado uma dica, uma pista aqui falando dos MITs, os municípios de interesse turístico e a vocação para o turismo que tem aquela região. Aquela região é uma região privilegiada. E eu vou dizer mais. Infelizmente são poucos dias aqui, mas eu quero tentar conscientizar os deputados, os secretários e o governador que aquela região, ela tem hoje uma perspectiva de crescimento muito grande. Nós temos lá em São Carlos, que atende toda a região, um aeroporto que foi internacionalizado recentemente. Qual a diferença desse aeroporto? Eu acredito que seja um divisor de águas na geração de empregos naquela região. Por quê? Você sabe que Viracopos tem a predestinação, já é predestinado vocacionado para o passageiro. Isso. Ele quer estender isso cada vez mais com qualidade. Já o é de cargas, Exato. Mas a tendência de expansão para passageiros, até para se tornar um hub de ligação com todos os aeroportos do interior. E São Carlos tem um diferencial que é a sua localização geográfica, esta região, centro do estado. Você imagina esse aeroporto hoje, que já faz a manutenção de aeronaves do mundo todo, através da Latam, né? Se ela também puder, com essa alfândega funcionando lá, também ter transporte de carga. É, sim, uma visão de futuro, mas que, sem dúvida nenhuma, vai gerar emprego para toda a região. Uma região que tem um potencial tremendo, como eu disse, em qualidade técnica de conhecimento, e isso faz com que São Carlos tenha um diferencial e toda a micro-região. Nós temos lá a Embraer estabelecida, virou um grande polo aeronáutico, né? A Latam investindo bastante. Eu tenho certeza que essas ferramentas bem utilizadas vai gerar aquilo que a região mais quer. Oportunidade, Jorge. As pessoas não querem nada de mão beijada. Não é natural que isso venha acontecer, inclusive nos empregos mais bem qualificados, eu digo isso por conta das universidades que lá estão. Sem dúvida. Nós temos um hall de pessoas ali. Nós temos hoje em São Carlos, se não me falha a memória, 40, 50 mil estudantes. Sem falar de pesquisadores, cientistas que estão desenvolvendo projetos, para você ter uma ideia, com todas as instituições do mundo, né? Você pega as corporações que têm trabalho em São Carlos. Eu tive recentemente fora, num congresso onde eu não esperava, né? E foi citado São Carlos. Então, quer dizer, a São Carlos tem muito a contribuir para o desenvolvimento do Estado e do país. Deputado, nesses 3 minutos que nos restam, vamos falar da sua disposição, da sua energia de empreender nessa casa, a diferença, né? Primeiro, mandato de portas abertas, deixou isso bem claro. Para você ter uma ideia, eu passo, óbvio que eu tento chegar a todos, né, da minha região, mas toda a agenda que eu faço com determinados secretários, eu falo com os secretários dos municípios. Sim. Olha, você tem pauta, aproveita a oportunidade. Sim. Prefeito, visita o prefeito, está aqui. Eu acredito que esse momento eu deva ser o elo de restabelecer a comunicação Estado e região central do Estado. É óbvio, vou voltar a dizer, meu carinho com todos os eleitores do Estado todo que confiam no meu trabalho. Eu só destaco um pouco mais a região, por ter nascido em São Carlos, mas esses 20 anos sem essa representatividade. Sim. O senhor esteve também na reunião que o governador veio a essa casa e dialogou com os parlamentares. Aliás, é uma promessa que ele fez no dia 1º de janeiro, quando tomou posse. Ele foi à tribuna do plenário Juscelino Kubitschek e disse que viria todos os meses dialogar, e o senhor já esteve lá presente. Houve sensibilidade da parte do governador com relação às demandas colocadas, porque não basta ter um mandato, é preciso que haja essa interlocução com o executivo. Sem dúvida. E outra coisa que chama a atenção, Jorge, você conhece bem,
as nossas audiências públicas que o governo do estado faz Sim. no interior, é uma ferramenta fantástica. Só que resultado propriamente dito é mínimo. O que eu chamei a atenção e disse, e quero fazer ao governador de forma escrita, é dizer que essa ferramenta é importante desde que as demandas que o município encaminhe até o governo seja pelo menos estudada para ver se implanta. Sim. Porque senão a gente passa a ser apenas reuniões para divulgar... De consulta, né? Divulgar o governo do estado, ou seja, e não ser efetiva. Sim. Então, é uma ferramenta importante, até a sugestão é essa, que o governo se utilize dela, mas utilize de forma mais efetiva, que ouça, os problemas estão nos municípios, que ouça e possa resolver. O que faltou dizer em 1 minuto, deputado, para encerrar nossa conversa? Passou voando aí. É verdade. Faltou dizer que o Júlio César é uma pessoa que veio de uma família simples, que teve uma infância com dificuldade, tem que trabalhar desde cedo, desde os 8 anos de idade, e a região, eu trabalhei na lavoura, bem de menininho, para ajudar a família. E nessa região que eu trabalhei na minha infância, na lavoura, hoje se ergueu uma das maiores universidades da América Latina e eu tenho a oportunidade de ser professor nessa universidade. Sou muito feliz, porque sei que com dedicação, com esforço, a gente pode mudar a história. E é isso que eu vim fazer aqui. O mandato é muito curto, como a vida, para ser pequeno. Vou me esforçar ao máximo para que eu possa, com a ajuda de todos, representar bem a nossa região, o nosso estado e fazer a diferença. Afinal de contas, Jorge, eu faço parte de uma nova geração de político comprometido em fazer a diferença. Parabéns e sucesso no seu mandato. Foi um prazer conversar com o senhor nesse programa, deputado. Eu que agradeço a todos. Eu conversei neste programa Autorretrato com o deputado Júlio César do PR. Programa este que você vê, revê e compartilha na página do YouTube da TV Alesp. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.